Amém. A paz do Senhor aos irmãos, uma boa noite a todos. É uma honra e uma alegria novamente estarmos aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. E hoje, uma presença ilustre de sempre, de Jesus. Mas Jesus envia os seus filhos. Trouxe nosso amigo Pedro Castilho e eu esqueci, o Leandro. Diretor Leandro. Glória a Deus, irmãos que estão conosco lá de Niterói, né? Olha o que Jesus está fazendo, tá vendo? Está mandando o povo de Niterói aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus. Hoje eu trouxe só, consegue colocar? Tem no pendrive aí um pedacinho que nós vamos falar. Vamos dar continuidade à semana passada. E nós vamos falar sobre novos assuntos. Cadê a irmã Marilza, né? É Marilza. Marilda. Não esqueci daquilo ainda não, irmão Marilda. Mas ainda não vai ser hoje, vai ser mais para frente, né? Nós estamos falando, irmão, sobre desfrutar do favor de Deus. E isso é muito importante para a nossa vida, para a vida de todo cristão, né? Porque se a gente fizer uma análise, você, eu, nós individualmente, né? As nossas orações são sempre respondidas? Se não, por que não? Jesus, ele veio à Terra, o que isso trouxe de diferença ou de diferente para o relacionamento do ser humano com Deus? Muita diferença. Achou aí, Jean? Está fora. Isso. Aqui. Ficou claro, né? Mas não tem problema. Então, eu vou falar algumas frases que eu coloquei aqui e nós vamos avançar na palavra de Deus. Então, só recapitulando tudo que a gente já falou até agora, tá? O que, ó? A nova forma que Deus estabelece para o ser humano de se relacionar com Ele é exclusivamente através de Jesus Cristo. O que significa? Que antes da vinda de Jesus à Terra, a forma que o ser humano se relacionava com Deus era através da lei, de regras. Era tudo focado no homem. O homem tinha que cumprir exigências para que então a bênção de Deus permanecesse ou se estabelecia sobre a vida desta pessoa. Quando Jesus veio, mudou, ou seja, significa que o homem não precisa mais obedecer? De forma nenhuma. De forma nenhuma, né? E eu creio que tudo que nós temos falado aqui tem estimulado a você e a mim a buscarmos mais ainda a Jesus Cristo, a conhecermos mais de Jesus, porque Ele é a razão pela qual você está aqui. Amém? Nós só vamos para o céu por causa de uma pessoa que se chama Jesus. Porque se ele não estiver lá, eu não quero ir para lá e creio que você também não quer ir para lá. Nós estamos aqui, estamos caminhando e cremos na Bíblia por causa de Jesus Cristo. E toda a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Porém, no Novo Testamento nós vamos ver muito mais Jesus sendo revelado. No Antigo Testamento ele está como se fosse escondido. Nós temos que cavar para descobri-lo através das profecias. Então, é importante a gente ter isso em mente. A forma que hoje eu e você temos para nos relacionar com Deus é somente através de uma pessoa. Qual é o nome desta pessoa? Isso aí. Então eu espero que tudo que temos falado aqui faça eu e você sermos mais atraídos para Jesus. Amém? Até aqui? No segundo parágrafo que eu coloquei, Jesus viveu na lei, cumpriu a lei. É importante a gente também compreender isso, irmãos. O quê? Jesus viveu no período da lei. Mas é como se Jesus estivesse fazendo uma transição da forma, Miriam, em que o homem se relacionava com Deus, para a nova forma que ele veio trazer. Por isso, na semana passada, nós citamos aqui textos do Evangelho que o próprio Jesus falou,
que depois teve uma pequena mudança. O que significa? Nós precisamos aprender na Bíblia a ver para quem Deus está falando, em que momento, quais as circunstâncias, porque senão a gente pega tudo para a gente, nem tudo é para a gente aplicar na nossa vida. Tudo é proveitoso, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, tudo serve para nos ensinar, mas a gente tem que aprender a dividir. E aí, eu trouxe, avança um slide, por favor, ô Jean. Aqui está dizendo, ó, antes de Jesus, tudo partia do homem. Nós já falamos, após Jesus, tudo parte da obra consumada. O que Jesus fez na cruz faz toda a diferença na vida do ser humano. Mas isso significa que o ser humano, o cristão, não precisa fazer mais nada? Não, ninguém está falando isso. Porém, é o contrário, irmã Marilda. Como assim? Vejam esse texto. Tu consegues, Jean, sair, entrar na Bíblia e depois voltar para a apresentação? Porque às vezes vem textos que não estão ali, mas a gente precisa mostrar, tá certo? Tudo o que é falado tem que ser mostrado na Bíblia e interpretado para que a gente possa aplicar na nossa vida, porque isso vai fazer diferença. 1 Coríntios 15, 10, por favor. Preste atenção e faça a leitura comigo desse texto, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Veja o que ele diz, irmã Miriam. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi. O que seria o favor imerecido de Deus ser inútil na vida de alguém? Alguém não aproveitar esse favor. Alguém não desfrutar desse favor. Alguém não reconhecer esse favor. E acreditar que é pelo esforço próprio que ele vai conseguir, que ele vai alcançar, que ele vai desempenhar. Porque acompanhe o restante do texto. Esse contexto, o apóstolo Paulo está defendendo ele mesmo. E chega um momento, nessa defesa, que ele diz que o que ele recebeu de Deus é um favor imerecido. E que esse favor não foi inútil na vida dele. E pelo contrário, olha o que ele diz. Antes, eu trabalhei mais do que todos. Se algum obreiro viesse aqui no púlpito e falasse diante do pastor presidente, dos demais pastores e dos irmãos, olha, eu aqui estou trabalhando mais que todo mundo. No mínimo, nós íamos achar isso petulante. Sim ou não? No mínimo íamos achar. Porém, o apóstolo Paulo, ele fala isso com humildade. Que ele trabalhou mais do que os outros que se diziam apóstolos. E ele está defendendo o apostolado dele. Porém, ele fala que não foi ele, todavia não eu, mas quem que fez ele produzir, trabalhar do jeito que ele trabalhou? O favor imerecido de Deus que ele recebeu, Miriam. Quando nós recebemos, louvamos com mais unção, ministramos, trabalhamos, servimos aos irmãos com muito mais unção e dedicação. Quando nós compreendemos que eu e você não merecíamos nem estar sentado nesse banco, não merecíamos nem o ar que nós respiramos. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Então, volta para lá, para a apresentação. Ou seja, eu mostrei aqui que esse favor imerecido, quando ele entra na nossa vida, em todas as áreas, ele faz a gente, ele faz com que nós nos dediquemos mais ainda, nos empenhemos mais ainda, trabalhamos mais ainda, na obra do Senhor, na casa do Senhor, na empresa que trabalhamos, aonde quer que seja. Ele vai gerar em você e em mim uma disposição, um empenho maior. E olha, melhor ainda. Por quê? É sem murmurar. Você vai com alegria.
Às vezes você pega um transporte lotado, engarrafamento, mas você está cheio do favor de Deus, você e eu reconhecemos esse favor, e ao invés de murmurar como a maioria, você vai se alegrar. Olha que maravilha, a gente está aqui no transporte, está com saúde, mas esse engarrafamento, olha que calor. Então é comum, crente aqui não faz isso. Da Nova Vida e Botafogo, Pedro Castilho aqui não tem isso. Ninguém reclama do calor, ou não reclama do frio e da chuva. Mas você vê que são alguns hábitos que precisam sair de nós. Então perceba que a nova forma que Deus trouxe do homem se relacionar com ele, que é através de Jesus, diferente do que talvez algumas pessoas, enxerguem, ela faz a gente ser mais excelente em tudo que a gente faz. Por quê, irmão? Porque você não vai depender de você, você vai depender do que Jesus fez na cruz do Calvário. E recebendo isso, você produz mais e melhor. Avança, por favor. O que nós mostramos na semana passada e eu quis trazer novamente, porque eu sei que às vezes isso pode gerar talvez uma certa dúvida na mentezinha de alguns, para a gente fixar e compreender, tá certo? O que eu falei. Veja, Jesus é quem fala. Jesus, irmãos, quando ele começa a caminhar na terra, o ministério dele, ele começa com 30 anos de idade. E ele vai ser batizado por João Batista. Você quando pega o livro de Mateus e começa a ler, você vai perceber, Jesus ele está se relacionando com quem? Falando com quem? Com os judeus. E ele se relacionava como? Através da lei, porque ele veio para cumprir a lei. Mas ele veio para cumprir, e quando eu e você enxergamos ele, cremos nele, nós entramos nele, ele entra em nós. A partir desse momento, o cristão é visto por Deus como alguém que já cumpriu toda a lei. Esse cristão se torna perfeito aos olhos de Deus, porque está em Cristo Jesus. É por isso que eu digo e repito, baseado na Bíblia, que o homem só vai ao céu porque crê em Jesus. Não é porque ele comete ou não comete pecados. Alguém deve cometer pecado, irmãos? Sim ou não? Claro que não. O pecado é destrutivo. O pecado atrapalha. O pecado gera consequências ruins na vida de qualquer cristão. E os irmãos, graças a Deus, nunca ouviram eu falar aqui que, olha, agora você pode pecar que está tudo certo. Alguém já ouviu falar isso? Não, é o contrário. Mas a vida pela fé em Jesus e no que ele fez, vai produzir dentro de nós muito mais capacidade de resistir, de dizer não. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13:13. E veja que a gente não está nem falando de política. É 1 Coríntios 13:13, a Bíblia diz: hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o... Quanto mais você e eu enxergamos o quanto somos amados por Jesus, mais nós somos atraídos a caminhar 24 horas com Ele. Então veja aqui, Jesus, olha, ele no capítulo 1, 2, vai falar do nascimento de Jesus, nascimento de João Batista. No capítulo 3, João Batista começa a ministrar. Ele diz que é chegado o reino dos céus. João Batista é um profeta que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E o que acontece? Lembra como é que ele faz? Ele fala para que venham ser batizados por ele. Como é que eles iam para ser batizados por João Batista? Confessando os seus pecados. E eles eram batizados. E aí vem Jesus, e João Batista reconhece Jesus vindo até ele e diz para Jesus: tu vens a mim? Eu que deveria ir a ti? Qual é a fala de Jesus, irmãos?
Jesus diz para João Batista: ó, deixa para que se cumpra toda a justiça. O que isso significa? Será que Jesus tinha falhas, tinha pecado nele? Não. Mas ele veio substituir eu e você, substituir aquele que crê nele. Ele é o nosso representante. E ele é batizado. No capítulo 5, ele começa o sermão da montanha. E ele fala, Miriam, sobre as bem-aventuranças. Quem já leu isso na Bíblia? Olha, muito crente aqui, glória a Deus. Recomendação, leia todo dia a Bíblia. Ore todo dia. Mas se torna diferente quando você e eu descobrimos cada vez mais o quanto somos amados por Ele. Aí a vontade de estar lendo, de conhecer, se torna maior ainda. O desejo de orar se torna maior ainda. Ele deixa de ser simplesmente um compromisso religioso e passa a ser um relacionamento amoroso. Aleluia! Quem é casado aqui? Você que é casado, algum dia já pensou assim? Meu Deus, que luta, essa noite eu vou ter que dormir com o meu cônjuge, com a minha esposa. Às vezes quando tem algum desentendimento, né? Isso acontece em qualquer casal. É igual lá em casa. Lá de vez em quando tem rabo de arraia, panela voadora, que nem na tua casa. Mas é a pessoa que a gente ama, que nós casamos. Então isso não é difícil, é prazeroso, é o contrário. E quanto mais você conhecer aquele que te ama, mesmo conhecendo os teus defeitos e as tuas falhas, isso deixa a gente apaixonado por Ele, desejando mais ainda Ele. Porque você lembra quando você começou, por exemplo, a namorar com essa pessoa que você hoje está casado? Eu lembro que eu me perfumava, né? Eu às vezes pegava até a roupa escondida do meu tio. Botava para ir mais bonitinho, né? E aí meu tio, que eu morava com a minha avó, aí meu tio quando chegava em casa ele descobria, e brigava, falava, pegava o perfume dele, e botava o perfume, lembra até hoje, estileto. Quem conhece esse perfume? Ó? Então você já é jovem há mais tempo, que nem eu. E ia todo cheiroso. Irmãos, diante dela, enquanto a gente namorava, nunca soltei um gás perto dela. Você quer esconder tudo que é vulnerável em você. Você quer que o outro só conheça as suas virtudes. Mas Jesus, Ele conhece até a falha que nem você ainda descobriu em você. E ainda assim Ele diz, olha, eu te escolhi, eu te amei primeiro, eu não abro mão de você, você é meu, você é minha. Você compreende esse amor, irmãos? Que é incondicional, que não está limitado ao seu erro ou acerto. E qual é a consequência de quanto mais você fica próximo dele, mais acerto terá na sua vida? Porque claro, sim, ele se importa. Ele não quer que a gente viva uma vida desregrada, claro que não. É o contrário. Quando cremos em Cristo e caminhamos com Ele, Ele quer que a gente viva uma vida que vai mostrar para o mundo que somos diferentes, entenda, não melhores. Porque hoje, infelizmente, o mundo vive uma divisão, o chamado esquerda-direita, na verdade é a igreja contra o mundo, ou mundo contra a igreja, e às vezes por alguns representantes de igreja não saberem se comportar, ou se comunicar, que afasta mais do que atrai. Diferente de Jesus, que conhece todas as tuas fraquezas. Tem fraqueza, você que é casado, que nem o seu cônjuge sabe. Porque a gente consegue esconder um do outro, mas não dele. E aí Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele vai, quem é que se torna esse bem-aventurado? Bem-aventurado na Bíblia, traduzindo, é o quão feliz é essa pessoa. Todo aquele que crê em Jesus e nasceu de novo se torna esse bem-aventurado. Ele só precisa aprender a crer corretamente para desfrutar desse favor imerecido. Por isso, irmãos, que você vai ver na Bíblia, sabe quantas vezes escrito, o justo viverá pela fé?
Então vou mostrar. Coloca, por favor, Jean. Volta lá. Abacuque 2,4. Eu preciso falar e mostrar para você. Nós não vamos entrar no detalhe hoje. Em breve a gente, se Deus permitir, e o pastor presidente, em breve a gente fala. Abacuque 2,4. Presta atenção. É um profeta no Antigo Testamento. Ele questiona a Deus por que Deus ainda não agiu, porque a injustiça estava operando naquele momento. Os justos estavam padecendo. E aí Deus responde a ele, e no meio da resposta, no verso 4 de Abacuque 2, Deus coloca isso diante dele, ó. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Presta atenção, arrogante fala de orgulho, fala de soberba, fala de esforço próprio. E normalmente, quem acredita que consegue, que é ele ou ela que faz, que pode, é fruto de arrogância. E não reconhece o favor de Deus sobre a vida dele. Ou não desfruta de tudo isso que Deus nos dá. Olha o que diz mais: suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá. Quem é justo aqui? Se você está em Cristo Jesus, você é justo. Você é justo ou justa não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O nome diz favor imerecido ou graça. Ninguém merece, mas ele pagou o teu erro e ainda dá o acerto dele e deposita na tua conta. E aí você se torna alguém justo ou justa aos olhos de Deus. A questão é que às vezes o nosso comportamento não expressa, irmã Miriam, quem de fato nós somos. E aí o outro olha e de repente avalia, irmã Marida, pelo comportamento. É que o comportamento dessa pessoa não está batendo com o que ele crê ou que deveria crer. Porque quando crê certo, a atitude correta vai acompanhar. Por quê, pastor? Porque o justo viverá pela sua... Não é o que faz. Irmãos, presta atenção. Eu não sou contra a obediência, muito menos a Bíblia. É o contrário. Mas é a fé correta que vai te levar à obediência correta. Não é a obediência sem crer corretamente que vai produzir o efeito necessário. Os irmãos estão compreendendo? Está muito silêncio. Estão com fome? Ó, primeira vez. Qual é a segunda vez que tem na Bíblia o justo pela sua fé viverá, André? Romanos 1,17. Coloca, por favor, Jean. Romanos 1,17. Veja o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo, no 16, volta um, por favor, que aí fica um pouco mais completo. Paulo, ele diz que ele não tem vergonha do Evangelho. Porquanto não me envergonho do Evangelho. Por quê? O que significa isso? Eu quero fazer a sua cabeça pensar como eu creio que o texto nos mostra. O apóstolo Paulo foi alguém, antes dele se converter, que ele era um conhecedor exímio da lei. Ele vivia na lei e ele exigia cumprimento. Ele foi criado aos pés de um grande professor da lei chamado Gamaliel. Ele perseguia os cristãos porque ele não acreditava em Jesus e achava que essa nova religião, os do caminho, eram uma seita contra Jesus, contra a lei de Moisés. Então ele perseguia, ele lutava, até que um dia ele foi interrompido. O próprio Jesus aparece a ele no meio do caminho e ele se converte. E agora, quando ele se converte, ele tenta, depois de algum tempo, mostrar para os judeus, irmãos dele, que Jesus era o Messias prometido. Ele tenta mostrar o que era o Evangelho. Então ele é criticado, insultado, porque não acreditava. Aquele homem que defendia a lei, ele seguia a lei, e nós seguimos a lei desde Moisés, há 1500 anos, que ele agora quer mudar tudo, como é que pode? E aí ele diz, olha, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, e esse poder está à sua, à minha, à nossa disposição.
É o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que nele. Então quem é que vai entrar no céu? É todo aquele que crê em quem? Pronto! Alguém pode perguntar, pastor, é muito fácil. É prova do amor. A questão é o seguinte, se eu e você olharmos para o ser humano, a gente pode ficar meio receoso. Porque a gente pensa assim, mas muito fácil para mim isso. É só isso? Mas se a gente olhar para Jesus, aí a mente muda, vira. O nome disso é arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente, mudança da forma de pensar. Quando você escuta falar que é só crer que eu estou salvo, é só crer que eu vou nascer de novo, mas se você olhar para Jesus, aí a fala muda, irmão Marildo, ao invés de ser, mas é tão simples, quando olha para o ser humano, quando olha para Jesus, a fala é, que amor é esse? Como é que ele fez tudo isso por mim? Para ele foi dificílimo, foi caro, custou preço de sangue, deixou a sua glória, veio aqui na terra, se fez homem como você e eu. Por que ele fez isso? Por causa desse irmão que está do seu lado. Foi por causa dele. Tem alguém do seu lado? Pronto, foi por causa dessa pessoa que Jesus fez isso. Isso. Porque ele te ama. Só isso. É a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como o grego. O grego na Bíblia você pode interpretar também como gentio. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Você era um gentio. Até um dia crer em Jesus. Deixou de ser gentio, agora passou a ser igreja. Aí avança, olha o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito? Toda vez que você vê isso aqui escrito no Novo Testamento, o que? Como está escrito, pode pesquisar que você vai encontrar no Antigo Testamento. Os irmãos acompanharam? Toda vez que você lê no Novo Testamento uma frase em que diga como está escrito, pode procurar, pesquisar, que no Antigo Testamento você vai encontrar. Nós lemos a primeira vez aonde? Abacuque 2,4. Entenderam? Então Paulo ele está repetindo. No livro de Romanos, onde é a segunda vez que aparece o justo viverá pela fé, nós aprendemos o que é ser justo. E isso, irmãos, é um favor imerecido, e que confunde às vezes a cabeça de alguns. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o injusto. Naturalmente, irmãos, na mente nossa de ser humano, o que é correto para a gente? Eu vou justificar quem é justo. Quem é injusto não tem que ter justificativo. Não tem que ser declarado justo. Mas Deus faz diferente na vida daquele que crê em Jesus Cristo, que nasceu de novo. Os irmãos estão me acompanhando? Qual é a segunda vez? É em Gálatas 3:11. Então, o texto também diz, o livro de Gálatas, Paulo escreve e ele explica como viver. Você vai ver no capítulo 5, viver no Espírito, para não satisfazer concupiscências da mentalidade da carne. Olha o que diz o 3:11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela... Irmãos, eu repito, e é importante falar frequentemente para entrar na gente. Leia aqui. Ninguém vai ver em alguma igreja, dificilmente, uma tábua com os 10 mandamentos, até porque eram 613, mas o princípio da lei, às vezes está embutido em uma fala, em um discurso, em uma ministração. Qual é o princípio da lei? Quando alguém diz que não pode fazer, isso você tem que fazer, isso você não tem que fazer, esse é o princípio da lei. Por quê? Porque toda vez que se utiliza esse argumento, você, irmã Marildo, vai olhar para quem? Para não fazer ou para fazer? Para quem que
O cristão que ouvir isso vai olhar para quem? Para si mesmo. Concordam? Ele vai olhar para ele e ele vai se avaliar, mas a Bíblia não diz, não incita a gente, não estimula a gente a olhar para a gente. A Bíblia estimula a gente a olhar para quem? Porque quanto mais você olha para ele, mais você é transformado à imagem dele. Isso está em 2 Coríntios 3,18. Então aqui é a segunda vez. E na terceira vez, que é em Hebreus 10,38. O livro de Hebreus explica sobre fé. Então o apóstolo Paulo, ele tem a revelação do que está em Abacuque 2,4. E ele coloca isso e explica. Aí a gente tem que estudar cada livro, não é o momento, mas o justo viverá pela fé. Então, preste atenção comigo, irmãos. Se tivesse só uma vez a Bíblia dizendo que o justo viverá pela fé, você acreditaria? O irmão acreditaria. Mais alguém acreditaria? Todo mundo acreditaria? Mas então veja, tem 4 vezes escrito na Bíblia que o justo deve viver pela fé. Então o que é importante para a gente? Aprender a crer corretamente. Porque vai produzir em você, em mim, em todos nós, o comportamento correto. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Então vamos caminhar para o final agora. Volta lá para... Então, voltando aqui. Mateus, né? Mateus 5. Aí você vai ver o sermão da montanha, que começa com as bem-aventuranças. Você vai ver Jesus falando agora sobre a lei. O que acontecia, irmãos? Os judeus, eles interpretavam a lei de forma superficial. E ensinavam assim, aplicavam. Acreditavam-se, grande parte deles, não todos, mas a maioria, eles acreditavam que o cumprimento era exteriormente. Mas Jesus trouxe a lei na sua essência e mostrou para eles como era. Por exemplo, no capítulo 5 vai ter um momento que Jesus diz assim, o que diziam os antigos? Não adulterarás. Mas aí ele diz assim, Jean, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher, olhar, e só pensar, ele diz o quê? Já cometeu o adultério. Percebam a diferença. Eles achavam que era só ser pego em flagrante. Pronto, está adulterando. Mas Jesus piora a situação. Porque ele diz que é só pensando. E quantos de nós pensando já não cometemos tantos pecados? E se fosse para seguir ao pé da letra, no verso, se eu não me engano, 18, 19 de Mateus 5, Jesus ainda diz assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar ou pecar, o que ele manda fazer, irmão Miriam? Arranca. A gente já viu alguém sem olho na igreja e alguém pergunta, o que foi? Não, arranquei ele porque ele me fazia pecar. Se é para seguir, por que não segue tudo? Hã? Os irmãos estão compreendendo? Porque de fato isso não é para a gente hoje. Mas não significa que é para a gente viver de qualquer jeito, que a gente vai ser um libertino. Não, é o contrário, irmãos. Viver pela fé transforma a sua vida e faz com que você se torne mais excelente, mais separado, mais santo, mais puro. A vida pela fé produz isso. Essa é a questão. E aí no capítulo 5 ele vai falando. Que diziam os antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele diz que, aí o que ele explica? Que se você só chamar o outro de idiota, de raca, já é réu do juízo. Então ele traz a lei para o seu nível de excelência, que ninguém era capaz e é capaz de cumprir. Ele foi o único que cumpriu tudo, e cumpriu no lugar daquele que crê nele. Aí ele chega aqui, irmãos, presta atenção. Ele fala, ensina a oração do Pai Nosso. Aí ele chega no capítulo 6, verso 14. Eu estou repetindo o que falamos semana passada para a gente fixar. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Olha o que diz aqui, o que está em amarelo. É ele que está falando. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos
E o restante, entretanto, pode ler ali, por favor, entretanto. Ali saiu um complemento que não estava, na hora que eu dei um copo e cola. O que eu quero ressaltar? Vocês percebem que o que Jesus está falando é o seguinte: se você não perdoar, teu pai que está no céu não te perdoa. Perceba que aqui ele condiciona o teu perdão a você perdoar. Estão me acompanhando? Está claro isso que Jesus está falando? Jesus já tinha morrido e ressuscitado? Não. Aí ele morre e ressuscita. O que muda? Agora não precisa mais perdoar ninguém? Nada disso, pelo contrário, tem que sim perdoar. Nós somos chamados a perdoar. Mas por quê? Porque já fomos plenamente perdoados. Olha o que diz Efésios 4:32. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, olha o que ele diz: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos da mesma maneira. De que maneira? Como? Ei, irmão, vê se está isso na tua Bíblia mesmo. Esse negócio está esquisito, não? Os irmãos estão sérios. Da mesma maneira como Deus vos perdoou em... Quem perdoou primeiro? Tem alguma condição agora para você receber o perdão de Deus? Tem. Qual? Crer em Jesus. E quando você sabe, quem merecia esse perdão de Jesus? Alguém aqui merecia? Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, vós não mereceis, eles não merecem. Pronto, dá até para conjugar o verbo. Ninguém merece, mas quando você tem essa consciência de que isso é um favor imerecido, você é habilitado, capacitado para perdoar qualquer um em qualquer circunstância. Mas você percebe que tem uma diferença, sim ou não? Pastor, será que é só aí? Bota Colossenses 3,13, por favor. Colossenses 3,13, Jean. Vamos ler a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim, veja bem, como o Senhor vos perdoou, assim também. Então ninguém aqui pode dizer, eu não consigo perdoar, porque perdoar, como nós já vimos que 4 vezes tem escrito na Bíblia, o justo viverá pela... Entenda, perdoar não é um sentimento, não, agora eu estou sentindo vontade, agora eu te perdoo. Não é sentimento, você vai fazer pela fé. Se for pela vontade, talvez nem faça. Quem está me entendendo? Mas você vai pela fé, você vai falando, eu te perdoo, porque eu já sou plenamente perdoado, eu te perdoo. A vontade é desganar, mas você vai falar, vai pela fé. Chega uma hora que o sentimento muda. Mas você percebe que é importante a gente aprender a viver pela fé correta? Você sabendo que é plenamente perdoado. Não faz sentido você dizer que não perdoa. Tem que perdoar todo mundo. Perdoa. Amém? Você é habilitado e capacitado para perdoar qualquer um, em qualquer circunstância. Então, volta lá, por favor, Jean, naquele slide lá, que estava falando do... Isso, aí avança. Nós já vimos que aqui não significa, não estou dizendo nem a Bíblia, que agora não é mais para a gente não perdoar, não. Mas o que aconteceu? Não é mais condicionado o seu perdão. Você é plenamente perdoado porque crê em Jesus. E ciente disso, recebendo isso, você pode e consegue perdoar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Não tem circunstância que não seja possível perdoar. Mas, pastor, eu já vi dizer que no caso de
adultério, eu posso dar carta de divórcio, eu posso me separar. Irmãos, a gente é livre. Você não deve fazer muita coisa, e mesmo assim a gente faz. Mas você percebe que nessa fala, se você for ver isso lá em Mateus, se eu não me engano, 19, Jesus fala que Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração. Por quê? Porque ele habilita qualquer um a perdoar, seja o que for. Até a traição? Até a traição. Aleluia. Jesus veio mudar a forma do ser humano se relacionar com Deus e fazer com que o nosso comportamento se torne exemplo para o mundo, através do amor dele em você. Você quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia, 1 João 2,15, coloca por favor, João. Veja esse texto. Eu mesmo, irmão, já preguei para muitos jovens, em evento de jovem principalmente se utiliza muito, mas eu enxergava incorretamente o texto, primo. E aí falava errado. Olha o que diz o texto, você pode ler comigo? No 3, não ameis, nem se alguém... Qual é o segredo para não amar o mundo? Pastor, é amar a Deus. Aonde está escrito isso? Porque já me falaram isso. Aqui você percebe que é só uma questão da gente ler corretamente. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, significa que o amor que Deus tem por ele ainda não foi recebido por ele. O amor de Deus não está nele. Ele não crê que é amado plenamente. Ele ainda não tomou conhecimento, não teve a revelação do amor de Deus por ele como é. Os irmãos estão acompanhando? Faz sentido ou não faz? A irmã Miriam, pelo menos, graças a Deus, ela me ajudou, ela disse que faz. Quando é que alguém para de amar o mundo? Um cristão, quando ele sabe o quanto ele é amado por Deus, sem merecer. Sem merecer. Aleluia! Que amor é esse? Que provê, que sustenta, que cura, que liberta, que restaura, que transforma a vida. É só você olhar para trás e olhar para hoje. Quem você era e quem você é hoje. O que Jesus fez na sua vida. E quanto mais enxerga esse amor, mais atraído para ele você e eu somos. Você está compreendendo isso? Eu estou vendo um monte de balãozinho assim, um monte de coisa nas cabeças assim. Não é visão não, sou eu mesmo que estou vendo. Então volta para lá, por favor, Jean. O que significa isso? Olha, a forma pela qual adquirimos essa capacidade não é pelo que fazemos em primeiro lugar, é pelo que cremos, porque o crer corretamente vai produzir em você e em mim fazer corretamente. Será que tem crente que não fala com crente dentro da igreja, irmãos? O que você acha? Só pensa, não precisa... Mas é para ter um negócio desse? Não é. E quando é que esse crente vai aprender a perdoar facilmente, a caminhar com essa pessoa? Quanto mais ele souber o quanto ele é amado por Jesus e não merece, mais ele vai desfrutar. Os irmãos estão compreendendo? Vamos ler rapidamente essa parábola e a gente para. Mateus 20. Acompanhe comigo a leitura, mas coloca o verso 16, porque inclusive esse é um texto que fala sobre favor imerecido. Eu preciso que você saia daqui com esse coração cheio dessa fé. Qual fé?
Você sabe que não merece, eu sei que não mereço, mas Ele quer me dar, eu recebo. Ele quer me abençoar, eu recebo. E isso vai produzir em você mais generosidade, mais amor pelos outros, vai produzir em você mais desejo de trabalhar na igreja, de servir aos irmãos. Olha o que diz o verso 16. Portanto, os últimos serão, e os primeiros... Pois muitos serão, mas poucos. Eu, por algum tempo na minha vida, pastor Luiz Carlos, acreditei que isso aqui era para ir para o céu. Muitos são chamados, mas só pouco vai entrar lá, vai pouco para o céu. E aí um dia eu lendo Apocalipse capítulo 7, verso 9, a Bíblia diz que não dá nem para contar a multidão de pessoas que lá terá. A Bíblia se refere, inclusive, que até anjos não conseguem contar a multidão de pessoas que lá terá. O homem que às vezes dificulta a entrada no céu, Jesus veio para facilitar. Diga para o seu irmão, você já está no céu. Se você crê em Jesus e nasceu de novo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui é o final de um texto. Qual? Começa no verso 1, por favor. Você vê, fui de trás para frente, para a gente compreender melhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa? Muitos são chamados para entrar no céu, mas poucos são escolhidos para receber o favor imerecido de Deus. Por quê? Porque não acredita que é tão fácil. Veja o que diz. Portanto, o reino dos... É o reino de onde, irmãos? É semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Presta atenção, avança, vamos ler rápido. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Você pode trocar só a versão, botar na revista Almeida corrigida? Eu vou explicando. Aqui um trabalhador, ele tinha uma vinha. E ele saiu bem cedinho para contratar pessoas para trabalhar na vinha dele. Primeiro grupo de trabalhadores ele chama para começar às 6 horas da manhã. Eu vou fazer uma ilustração aqui, tá bom? Eu nem sei quantos grupos são. André, por favor, fica aqui em pé. Eu chamei ele para começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Achou, Jean? Revista Almeida aí, pode colocar. Vira para a igreja, por favor. Esse é o primeiro trabalhador que eu chamei para começar a trabalhar na minha vinha, 6 horas da manhã. Vou chamar o segundo, irmão Josinaldo, você pode vir aqui, ele vai trabalhar. Ele vai começar às 9 horas da manhã. Eu vou chamar um terceiro, meu irmão ali, que eu esqueci o seu nome, você pode vir aqui me ajudar? Isso, Medeiros. E a gente vai terminar aqui, tá? Fica do lado dele aqui, por favor. Foi, Jean? Revista Almeida corrigida. Então vai essa mesmo. Pode colocar nessa mesmo, não tem problema. Se alguém tiver a Bíblia aí, vai entender que eu vou explicar. Coloca nessa versão mesmo. Ele saiu, coloca no verso anterior. Por favor, Jean. O verso anterior. Ih, meu Deus, pulou tudo aí. Agora é o quê? Já é a hora da oferta? Ainda não, né? Verso anterior, 2, por favor, Jean. Depois de combinar com cada trabalhador, Mateus 22, Mateus capítulo 20, verso 2, pronto. Ele combinou com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia e os enviou ao campo das videiras. Então ele combinou com o primeiro grupo, que foi às 6 horas da manhã, combinou o quê? Que vai pagar um denário. Combinar é o princípio da lei, porque na lei você sabe o que recebe quando faz o que você sabe que tem que fazer. Quem está entendendo? Na lei, escuta, a lei, você está andando no trânsito, tem uma placa que não pode passar de 50. Se você está com muita pressa, vai arriscar, você vai passar, mas você sabe que vai chegar uma comunicaçãozinha, não é uma carta de amor, é uma de cobrança, porque está combinado. Os irmãos estão acompanhando? A lei combina. Veja, ele combinou 1 denário. Aí, e saindo perto da hora terceira,
viu outros que estavam ociosos na praça e combinou, avança, e disse-lhe: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Aí já muda um pouco. Isso são detalhes ricos, irmãos. O primeiro ele combina, o segundo ele diz: eu vou te dar o que é justo. Tem diferença ou não tem? Tem. Avança. Eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona. Era de 3 em 3 horas. Ou seja, a hora nona já é 15 horas, né? E 6 e 9, 15. Fez o mesmo. Trouxe um grupo e disse para eles: ó, vou dar o que for justo. Avança, Jean, está terminando agora. E saindo perto da hora 1/10, que hora é essa? 5 horas da tarde. Chamou mais um grupo. Posso chamar o meu irmão? É Mário, né? Hã? A Taíde pode vir aqui, que é o último grupo, só para representar. Tem menos aqui, mas tá bom. Esse aqui, 5 horas da tarde. Contratei ele. Pode ficar aqui do lado. Ó. E vai pagar o quê? Ó, 5 horas. Os irmãos estão acompanhando? 6 horas da manhã. Vamos botar aqui junto, 9 e 11 horas da manhã, meio-dia e 15 horas da tarde. Esse eu fui chamar 5 horas da tarde. Para esse grupo, na outra versão eu prefiro, porque ela explica melhor. Não é questão de estar diferente. Às vezes uma palavrinha te ajuda ou te atrapalha a compreender a exatidão do texto. Avança. Por que estáis ociosos? Verso 7. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha e fazei o quê? Olha a diferença. O primeiro ele combina. Os outros ele diz: eu dou o que é justo. O último ele diz: você vai receber. Receber, irmãos, depende da tua fé. Você recebe ou não? Você está entendendo isso? O último grupo. Que horas acaba o trabalho? 18 horas, pastor Luiz Carlos, acaba o trabalho. Que horas acaba, irmãos? Esse veio trabalhar que horas? Quantas horas ele vai trabalhar? Aí chegou a hora do pagamento. O mordomo foi pagar. O mordomo na Bíblia representa o Espírito Santo. Aí vai pagar ele. Toma aqui, 1 denário. O primeiro viu eu pagando 1 denário. O primeiro é esse aqui. Olha ele. Eu vou ganhar uns 5 denários. Ele deu 1 denário para ele trabalhou 1 hora só. Eu vou ganhar uns 5. Que maravilha, me dei bem agora. Quando eu pago, o segundo mordomo paga ele, dá o quê? 1 denário também. Olha o texto que diz, avança por favor. E aproximando-se à noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, derradeiros, até hoje primeiro. E chegando os que tinham perto da hora 1/10, que é ele, receberam um dinheiro, que é 1 denário. Avança. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam o que eles fizeram? Olha aqui, ó. Avança. E recebendo, murmuravam contra. Murmurar é pecado? Quem está entendendo? Ele merecia receber 1 denário? Trabalhou 1 hora do dia. Merecia ou não merecia, irmãos? Hã? Favor imerecido. Não merecia. Mas ele recebeu? Aleluia! Quem é que quer receber? É quando a gente reconhece que não merece. Ele recebeu. O primeiro, eu vou receber mais. Quando viu recebendo 1, o que ele faz? Isso é uma injustiça. Que negócio é esse? Eu trabalho tanto tempo na igreja, ela chegou ontem e já está cheio de milagre na vida. Como é que pode? Esse Deus é injusto. Não pode um negócio desse. Eu faço mais. Eu prego, sou pastor, hein? Tu quer receber na minha... Olha, rapaz, tu vê lá, hein? Eu sou... Que isso? Não pode, isso está errado. Quem está entendendo? Qual é o nome disso? Favor. Aí ele continua, termina lá por favor, avança. Dizendo estes derradeiros, trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga.
E a calma do dia, avança. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça agravo, não ajustei contigo um dinheiro? O primeiro: eu ajustei contigo. Isso é lei. A lei sabe o que tem que ser feito. Faz, cumpriu, leva o que é teu, vai embora. Avança. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Avança. Ou não me é lícito fazer do que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Às vezes, irmãos, tem cristão que enxerga a graça e acha que não é justo isso. É muito favor sobre você, não é possível, não pode ser só assim. Avança. Assim os derradeiros serão, e os primeiros, porque muitos foram chamados, mas pouco foi escolhido para receber. Quem entendeu? Coloque-se em pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou orar para você receber esse favor. E nós precisamos, irmãos. Isso é, Jean, coloca esse texto só para a gente orar. Efésios 1,16. Veja aqui o que o apóstolo Paulo fala. E é importante, irmãos, você enxergar o teu pai desse jeito. Como? Ele é um pai bom, ele quer te abençoar, ele não está olhando para mim, para você, procurando defeito, procurando falhas, mas é claro, ele quer a nossa transformação, ele quer a nossa mudança, ele quer que a gente sim, caminhe como exemplo, como referência, mas isso se adquire, Miriam, pela fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, e você enxergando ele, é transformado. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, ela vai brilhando, transformada, 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 até ser dia perfeito. Veja a oração de Paulo, escute isso, ó. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê, Paulo? Olha o que ele diz aos Efésios. Avança, Jean. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de... Toda vez que eu e você estivermos lendo a Bíblia, a gente precisa fazer essa oração. Para enxergar esses tesouros na Bíblia. Para enxergar o quanto o teu pai é bom para você, para sua família, para sua casa. Por quê? Porque o que nós vemos muitas vezes é a dificuldade, é o problema, é o defeito, e não focamos na bondade de Deus. Espere a bondade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, para que essa bondade se manifeste sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua parentela, e aqueles que ainda não enxergaram a Cristo, vão enxergar a Jesus Cristo, vão se render a Ele. Eu quero declarar cura sobre o seu corpo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, nessa noite, eu declaro, Senhor, o teu perfeito amor se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Eu declaro, Pai, nós tendo a revelação, Senhor, da tua bondade, do quanto o Senhor quer nos abençoar, e eu declaro sobre a casa de cada um dos teus filhos, Pai, saúde, as portas se abrindo, todo o mal caindo por terra. Eu dou ordem agora em nome de Jesus, toda confusão, inveja, intriga, vai embora, saia de cada mente, de cada lar aqui representado, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro a tua bênção e o favor de Deus sobre você e toda a sua família, a saúde plena no teu corpo, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga: eu recebo. Amém, glória a Deus, aleluia.